Gênesis capítulo 18, do verso 1 ao verso 10. Gênesis capítulo 18, do verso 1 ao verso 10. Me acompanhe nesta leitura. A minha versão é a Nova Versão Internacional, é a NVI. Amém? Iremos ler esses 10 versículos, tá? Enquanto vocês procuram, nós iremos ler esses 10 versículos e depois nós iremos fazer uma releitura de cada versículo. Exatamente. Fazendo as devidas aplicações e entender o que Deus quer para nossas vidas. É melhor um versículo lido do que um pregador falar 2 horas e não ser a palavra de Deus. Mais vale um versículo do que 2 horas de comentário do homem. Amém? Acompanhe comigo essa leitura. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse Abraão: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Verso 6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo, o que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Amém. Amados irmãos, o tema da mensagem de hoje é: prepare-se, Deus pode te visitar. É verdade que esse episódio aqui acontece logo depois da aparição do Senhor a Abraão, onde Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Após essa mudança do nome de Abrão para Abraão, sucede esse acontecimento. E, amados irmãos, aqui Abraão tinha 99 anos, estava perto da sua promessa. E agora, nessa nova aparição, o Senhor vem acompanhado de 2 anjos, 1 ano antes de Sara dar à luz. Eu afirmei para vocês que o Senhor fez uma aparição juntamente com 2 anjos. Oi? Estão me ouvindo? Vocês me ouvem bem? Sem o microfone? Podemos seguir sem o microfone? Pois bem, eu falo um pouco alto, então vai dar para ouvir bem. Pois bem, eu afirmei para vocês que aqui, nestes 3 homens, que Abraão ergue os olhos e vê, eu disse para vocês que 1 é Deus e 2 são anjos. Então, antes de prosseguir, eu peço licença e com muita humildade para defender essa tese teológica. Não só eu, como outros autores concordam que esses 3 homens, dentre os 3, 1 é Deus e 2 são anjos. É importante eu mostrar isso a vocês, porque toda a mensagem vai depender disso, antes de trazer os 3 ensinamentos que nós iremos extrair desse texto. Amém? Amados, no verso 10, ainda do capítulo 18,
nós acabamos de ler que então disse o Senhor. Então, a tese é dividida em duas partes. Primeira, uma dos homens é Deus. Segunda, dois dos homens são anjos. No verso 10 a gente vê que quem fala é o Senhor. Quem fala é 10. No verso 10 quem fala é o Senhor. Verso 13. Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Novamente, Deus falando, verso 17, ainda desse capítulo. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Então estou provando para vocês que no capítulo 18, quem está presente aqui é Deus. E agora a gente vai ver os anjos. Verso 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para desperdício. Ele chama aqui os homens. Verso 22, esse verso é o verso-chave para entender a tese que dos três, um é Deus e dois são anjos. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Vocês devem estar me perguntando: Bruno, a Bíblia não diz que são anjos, diz que são homens. Nós vamos entender justamente no capítulo 19, verso 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma. Por quê? Porque quem permanece com Abraão é o Senhor, e os dois homens vão. E no capítulo 19, o autor de Gênesis, Moisés, diz que os dois homens agora são dois anjos. O autor aos Hebreus, no capítulo 13... Gente, hoje vai ser Bíblia, tá? Hebreus, capítulo 13, verso 2, do jeito que vocês estão acostumados. Hebreus, capítulo 13, verso 2, diz o seguinte, é um texto conhecido. Vou ler aqui para vocês. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Então, prove minha tese de que esses três homens que são avistados a certa distância por Abraão, um é Deus e dois são anjos. Conseguiram entender? Pois bem, permaneça com a sua Bíblia aberta. Iremos reler os 10 versos do capítulo 18 e nós iremos extrair 3 ensinamentos. Não são ensinamentos do pregador, não são ensinamentos humanos, são ensinamentos da própria palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que acessa um ponto que divide alma e espírito, juntas e medulas, e julga a intenção do coração do homem. Hebreus capítulo 4, versículo 12. São essas mesmas palavras que Jesus disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Mateus 24, versículo 35. A mesma coisa, 600 anos antes, Isaías, no capítulo 40, versículo 8, vai dizer: a relva murcha, as flores do campo caem, mas a minha palavra permanece para sempre. Esta é a palavra de Deus. Primeiro ensinamento da noite de hoje, Gênesis capítulo 18, vamos fazer a releitura. Primeiro ensinamento: esteja atento à visita de Deus. Meus irmãos, vivemos um tempo de muita despercepção. As pessoas não percebem mais o que está acontecendo à volta. Muitos estão presos em seus celulares, no cotidiano ou até na rotina da nossa cultura, que é muito desenfreada. Mas o fato é, Deus continua fazendo visitas, inclusive em dias comuns. Acompanhe comigo, primeiro ensinamento: esteja atento e atenta à visita de Deus. Verso 1. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos cavalos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Meus irmãos, a hora mais quente do dia, o que o autor quer dizer é justamente no início da tarde. A hora mais quente do dia, se for nos dias atuais, muitas pessoas estariam, muito provavelmente, reclamando.
resmungando. Está muito quente, está calor demais, está muito desconfortável. E quando nós estamos desconfortáveis, a primeira coisa que nós buscamos é conforto. Então, se eu estou com calor, geralmente eu vou me hidratar, vou tomar uma água. Nos tempos de hoje, tomaria um sorvete. Mas o fato é, inclusive está chegando o tempo do calor aqui em Brasília, né? Lá em João Pessoa, na Paraíba, é calor o tempo inteiro. Então perceba que muitos dão espaço para reclamação e para murmuração. E eu ouso a dizer, enquanto nós nos tornamos pessoas reclamonas, Deus não nos visita. É verdade que o texto não diz que Abraão estava reclamando ou não, mas o texto diz que estava muito quente. E eu chamo a atenção para que nós possamos praticar um conselho que o apóstolo Paulo nos dá em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 16, 17 e 18, quando ele diz: alegrem-se sempre, no calor, no frio, na umidade, na sequidão de Brasília. Alegre-se sempre, orem continuamente. E verso 18, pois a vontade de Deus é que você, em todas as circunstâncias, agradeça. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus Pai em Cristo Jesus. Me parece que se fôssemos nós no lugar de Abraão, naquela quentura do deserto, talvez nós reclamássemos. Orem sempre, deem sempre graças a Deus, porque nós não sabemos o momento que Deus pode nos visitar. Agora imagine Abraão sentado, o texto diz que ele estava sentado à entrada de sua tenda. O sol do deserto, o vento era quente. Quem sabe o que é um lugar quente, sabe que até o vento é quente. O vento era quente. Tudo convidava ao descanso. Se está quente, se eu estou sentado na porta da minha tenda, não tem coisa melhor do que eu hastear a minha rede e descansar. Mas foi exatamente nesse momento desértico, quente, provavelmente de muito suor, mas aparentemente era um dia comum, porque lá no Oriente Médio é um clima desértico. Então era mais um dia comum, era mais um dia quente. Deus resolveu visitá-lo. Deus resolve visitar Abraão. Deus resolve visitar a mim e a você. Meus irmãos, quando Deus resolve, ninguém impede. Quando Deus starta a sua agenda, que ninguém pode mudar e ninguém pode acessar, Ele chega até você e fala com você. Até no dia mais comum do Varjão, em Brasília, no Distrito Federal, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez essa palavra, que inspirou essa palavra, Ele pode e fala comigo e com cada um de vocês. Mas fica a reflexão. Será que eu estou reclamando demais? Porque Deus se alegra, não é com um coração endurecido, é um coração contrito. Não é um coração que resmunga, que reclama, mas é de um coração que agradece. E meus irmãos, desenvolva em seu coração gratidão. Porque se vocês fossem ímpios, eu não iria sugerir para vocês desenvolver gratidão. Mas como vocês possuem o Espírito Santo de Deus, desenvolva a gratidão. Pois este é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 aspectos que o Espírito Santo brota aí nesse seu coração. Então perceba que busque não reclamar, porque nem o calor impediu a visita de Deus. E tome cuidado,
Porque Deus pode te visitar no momento mais desconfortável da sua vida. Não era um momento confortável. Não era na sombra e água fresca e o vento e a brisa suave. Era na sequidão do meio-dia, no início da tarde, com o vento soprando quente, Deus faz uma visita a Abraão. Agora observe atentamente, ainda dentro do primeiro ensinamento, esteja atento à visita de Deus. Observe como Abraão reage a essa visita. Abraão, ele ergueu os olhos, versos 2 e 3. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, ou seja, disse Abraão: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Nossa, que homem de fé. Abraão, ele ergueu os olhos. Quem ergue os olhos, vê. Agora, quem mantém o cabisbaixo, a tristeza, a ressequidão espiritual, quem dá margem para a opressão, quem fica o tempo inteiro resmungando, abatido, sempre vai estar com o olhar cabisbaixo. Quem olha cabisbaixo não vê outra coisa, senão terra e piso. Mas quem olha para os céus, vê o Deus Todo-Poderoso. É questão de postura, erga os olhos, esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor. Tem gente que não presta atenção do que está acontecendo nem na direita e nem na esquerda. Sem querer falar de outros assuntos, né? Mas as pessoas não estão observando o que está acontecendo. Abraão, no deserto, na quintura, no sol do meio-dia, ele está observando o que está acontecendo. Mantenha o seu olhar fito em Cristo Jesus, autor e consumador de nossa fé. Hebreus 12, 2. Essa é a nossa postura, meus irmãos. É estar sempre com os olhos erguidos. Interessantemente, nesse sentido, Jesus fala especificamente do nosso olhar. Afinal de contas, Jesus falou sobre tudo. Basicamente, quando eu digo tudo, é todos os princípios Jesus falou conosco. Está escrito na palavra. E Jesus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 22, ele diz que os olhos são a candeia do seu corpo. Se os seus olhos estiverem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Meus irmãos, estou citando tudo isso só para dizer que Abraão ergueu os olhos e viu os 3 homens. Erga os olhos. Só que Abraão também não só ergueu e viu, mas ele saiu, correu, ou seja, tomou uma atitude, foi. O extraordinário de Deus para acontecer na nossa vida não é você estar lá sentado dizendo Deus, 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 não, é você pegar o seu pé, é você pegar as suas mãos e ir para a ação e confiar no Senhor. Pois uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Salmo 27. Mas perceba, Davi ia para a guerra. Ele fala desse salmo, mas ele ia. Ele planejava, mas ele ia. Ele orava, mas ele ia. Oração e ação. Meus irmãos, isso todos já sabem, mas o óbvio, claro, precisa ser repetido. Para que nós possamos assimilar e trazer isso para dentro de nossas mentes, do nosso espírito. É necessário manter os olhos erguidos para poder receber a visitação de Deus. Mantenha os olhos erguidos. Estejam atentos e atentas à visita de Deus. Deus vai visitar.
Deus vai chegar no problema, Deus vai chegar nessa situação da doença, Deus vai chegar na situação financeira, Deus chega. E quando Deus chega, o cenário muda. Mas antes do cenário mudar, vamos ver o que foi que Abraão fez? Porque quando Deus chega, Abraão não diz, Senhor, e aquela promessa? Senhor, está demorando demais, eu não aguento mais não, Senhor. Senhor, tu pode todas as coisas, então traz um banquete aqui. Vamos ver que a postura de Abraão não é essa. Olha o que é que Abraão faz. E esse é o segundo ensinamento da noite de hoje. Abraão pratica aquilo que Jesus tanto ensinou. A disciplina espiritual que é negligenciada nos dias de hoje, que ninguém quer mais fazer. Servir. Abraão, como um homem de fé, ele se deleita em servir ao Senhor. O serviço da hospitalidade, do receber bem, no demonstrar do amor através daquilo que as minhas mãos fazem, na demonstração da humildade naquilo que eu sirvo às pessoas, na demonstração da amabilidade, da fidelidade, da alegria e da paciência com aquilo que eu faço e falo. Abraão serve por meio da hospitalidade. Acompanhe comigo agora verso 4 e 5. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Amados, é muito lindo ver a preocupação de Abraão em lavar os pés. Isso nos remete aos tempos de Jesus. Alguns 1000 anos depois, essa cultura ainda existia, de lavar os pés. E é justamente no lavar dos pés que Jesus vai instaurar um reino invertido. Porque até então, todo rei ele era servido. Mas Jesus diz, não, eu vim para servir. Jesus inverte a ordem das grandezas. Quer ser grande? Sirva. Quer ser grande? Lave os pés, tira a poeira suja. Quer ser grande? Dê atenção. Quer ser grande? Dê atenção ao seu irmão. Quer ser grande? Dê atenção à necessidade financeira do seu irmão. Você quer atenção? Ligue para o seu irmão. Você quer atenção? Chame seu irmão para a sua casa. Você quer atenção? Receba seu irmão. Dê um jantar, dê um café da manhã. Faça um lanche bom. Quem quiser meu número, depois vocês ligam para mim, pode me chamar, que um café eu não recuso não. Então, meus irmãos, é exatamente o que Jesus ensinou que Abraão está fazendo pelo menos 2000 anos antes. Que homem cheio de fé. Porque, amados, a gente só acha que Abraão, ele é o pai da fé, porque certa vez ele ouviu a voz de Deus, que ainda não tinha ouvido, que na verdade ele era um idólatra, ele adorava outros deuses, ele ouviu a voz do Deus verdadeiro e disse, eis-me aqui. Aí a gente diz o quê? É um homem de fé. Mas não é só por isso não. A característica de um homem de fé não é só ele acreditar e ter convicção. A característica de um homem que serve a Deus não é só que ele tem fé. Até porque Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: vocês creem que existe um único Deus? Pois bem, até os demônios
Até os demônios creem e tremem. Ué, os demônios também têm fé. Inclusive, tremem. Meus irmãos, só existe uma diferença entre o salvo em Cristo Jesus, nós, crentes em Cristo, e Satanás. Só tem uma diferença. Os demônios creem. São as escrituras que estão dizendo, tá? Os demônios creem. Os cristãos também creem. Os demônios respondem emocionalmente. Eles tremem. Nós também respondemos emocionalmente. Às vezes tememos, trememos, choramos, nos alegramos. A única diferença é que eles não obedecem a Deus. E nós podemos obedecer a Deus. Lembra quando eu falei para vocês que ser um homem de Deus não é só ter fé? E a gente está vendo que Abraão não era um homem que só tinha fé, mas ele tinha fruto. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, a partir do verso 5, ele diz o seguinte: empenhem-se para acrescentar à sua fé virtudes. Virtudes. Um crente sem virtudes é um crente muito raso. E acrescente à virtude conhecimento. Por isso nós estudamos a palavra. E ao conhecimento, domínio próprio. E ao domínio próprio, perseverança. E a perseverança, piedade. E a piedade, fraternidade. E a fraternidade, por último, como sempre, o amor. Mas voltemos para o texto. Abraão se preocupa em lavar os pés daqueles homens, trazendo refrigério àqueles viajantes de climas quentes e aos pés poeirentos. De verdade, minha gente, é porque a Bíblia é muito pé sujo. Sujo de andar pelas estradas. Sujo. Se fosse minha mãe falando, ia dizer o seguinte: menino, tu tá com o pé cheio de grude. Minha mãe falava desse jeito. Costumava sair com meu irmão para brincar na rua, e meu irmão gostava... ele gostava de dormir com os pés sujos mesmo. Eu ainda ia lavar. Então, veja bem, são pés sujos, meus irmãos, que para quem serve em amor, para quem serve ao Deus Todo-Poderoso, não estão apenas sujos, mas já que estão sujos, eu vou limpá-los para trazer refrigério. A ideia daquela cultura era trazer refrigério. Lavar os pés não era só uma questão de higiene, era refrigério. Muito quente. Quem anda com os pés no chão sabe quão quente fica o pé. Então, nada melhor do que refrigerar os pés. Meus irmãos, Abraão, ele mostra aqui a chave, preste muita bem atenção no que eu vou dizer. Ele nos apresenta e nos ensina nesse verso aqui a chave da hospitalidade. 3 pontos que caracterizam a chave da hospitalidade de Abraão. Refrigério. Perceba que ele disse que vai buscar água para lavar seus pés. Descanso. Ele diz: fica aqui debaixo da árvore para vocês descansarem. E o 3º ponto, comida. Todos nós cristãos, se nós somos cristãos, precisamos desenvolver essas 3 características aqui. Senão, o nosso cristianismo está muito raso. É assim mesmo, tá, minha gente? A Bíblia, ela não veio para pedir o básico da gente, não. A régua dela é lá em cima. Queremos ser hospitaleiros? Temos que dar refrigério, descanso e comida às pessoas. Precisamos desenvolver essas 3 características para que o extraordinário de Deus aconteça em nossas vidas. Como nós sabemos, vai acontecer o extraordinário de Deus. Logo mais aqui, nesta passagem que nós estamos lendo, vai acontecer o extraordinário de Deus, vamos chegar lá. Mas eu ainda quero falar sobre refrigério, descanso e comida. Porque, amados,
O que o texto está dizendo é que nós devemos receber as pessoas e nós devemos dar a elas refrigério, descanso e comida. Logicamente, num calor desse de Brasília, um refrigerante, um suco gelado, um sofazinho bom para a gente assistir, ou uma cadeira, não é o elemento em si, é como você recepciona. Não é o luxo ou não que você tem na sua casa, é como você faz isso. Até porque nessa época não tinha nem TV, nem geladeira e nem internet. Amados, refrigério. Quando uma pessoa chegar na sua casa, ofereça a ela Jesus. Ou Jesus não é um refrigério? Ofereça Jesus a ela. Às vezes você oferece o melhor refrigerante, o melhor suco, o melhor sorvete, mas você não toca no nome de Jesus. Vai sair de lá entupida de comida, mas vai sair de lá vazia. E ainda mais nos dias atuais, meus irmãos, é muito difícil ter alguém que não esteja passando por uma necessidade espiritual. E se a pessoa não conhece a Jesus, essa pessoa é a mais necessitada de todas. Ela pode ter o que for. Não importa a classe social dela. É ressecada. É espírito ressecado. É alma sedenta que precisa de Jesus. Em João capítulo 7, versículo 38, Jesus diz: aquele que crê em mim, conforme as Escrituras, fluirá de dentro dele rios de água viva. Apresente a Jesus. Essa pessoa que você conhece, sem ressecada, sem sentido, sem escrúpulos e sem educação, ela tem jeito. Jesus. Essa pessoa chata, que resmunga, que fala mal da vida dos outros, tem solução. Apresente Jesus. Essa pessoa que você às vezes não suporta, quem sabe ela pode estar aqui nos próximos dias. Fale de Jesus. Não perca a oportunidade e nem hesite em falar, não tenha medo. É por isso que o apóstolo Paulo, em suas cartas aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Só que, infelizmente, passaram 2000 anos e muitas das vezes nós nos envergonhamos de falar daquele que pode todas as coisas na vida daquela pessoa que mais precisa. Amados, refrigerem as pessoas, apresentem Jesus. Segundo, descanso. Como é que você vai dar descanso a alguém? É emprestando sua cama? É ligando um ar-condicionado? É hasteando uma rede? É pegando a melhor cadeira ou a melhor poltrona? É até bom tudo isso, mas não é isso que traz descanso. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E tome sobre si o meu jugo e aprendei de mim. É assim? E aprendei de mim, pois meu jugo é suave, e ele dará descanso às suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Meus irmãos, é isso que nós devemos dar às pessoas. E por último, comida. Eita, comida não é Jesus. É. Jesus é comida. Pronto. Falei. E é isso. Quem quiser discordar, discorde. Mas porque está nas Escrituras. João 6,35, eu sou o pão da vida. Meus irmãos, se alimente de Jesus. E leve esse alimento para as pessoas. No final das contas, o que o ser humano precisa: refrigério, água, descanso, comodidade, alimento, Jesus. Jesus é tudo isso. Jesus. Amém? Estamos caminhando para o final. O bom da mensagem expositiva, que é essa mensagem que a gente vai lendo versículo por versículo,
É que não tem como o pregador enganar vocês, né? Vocês sabem que vai até o verso 10, né? Estamos agora no verso 6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa. Gênesis 18, 6. Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Amados, do verso 6 ao verso 8, eu quero chamar a atenção ainda sobre o serviço da hospitalidade, para que vocês vejam 3 aspectos aqui desse serviço do Abraão. Primeiro aspecto é que Abraão, você vai ver repetindo aqui 2 vezes, ele serviu apressadamente. Abraão era um homem de fé, e a fé não protela para servir ao Senhor. Quem serve a Deus não protela, não espera, não posterga, não procrastina, não deixa para depois, não deixa para amanhã. Quem serve ao Senhor serve apressadamente, serve proativamente, serve com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Lucas 10, 27. Quem serve a Deus serve apressadamente. Quem serve apressadamente é completamente contrário do que serve preguiçosamente. Provérbios 21, 25 diz que o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Esse é o preguiçoso. Ele deseja, ele planeja e tem que planejar, mas ele não parte para a ação. Não levanta da cadeira, não dá um passo, não acorda cedo para fazer o projeto. Quem serve a Deus serve apressadamente, proativamente, está vivo. Por isso que eu vou dar até um conselho para vocês: sirva a Deus apressadamente. Não espere não deixe para depois. Segundo aspecto do serviço de Abraão. Abraão serve apressadamente, mas ele também serve generosamente. Ou seja, Hernán Dias Lopes, comentando esse versículo aqui, ele diz que Abraão, na verdade, preparou um banquete. A provisão era muito mais farta do que a demanda exigida. Resumindo, para o nosso entendimento, Abraão fez mais comida do que tinha gente para comer. Eram 3 homens. Um levou coalhada, líquidos, o melhor novilho. Minha gente, para que tudo isso? Parece até os discípulos, quando questionaram, quando Jesus ia ser ungido, disseram: para que esse alabastro aí tão caro? Não tem para que tudo isso não. Bruno preparou tudo isso, para quê? Ranieri preparou tudo isso, para quê? Não, que exagero. Como se fosse para o homem, é para Deus. O dono de todo o ouro e toda a prata, aquele que tem saúde para nós, aquele que salvou as nossas vidas, aquele que nos tirou das trevas e nos colocou no lugar de exaltação e honra. Meus amados irmãos, seja como Abraão, sirva apressadamente e seja generoso. Você não sabe quem é o profeta que você está recebendo. Às vezes, você está recebendo o profeta que vai trazer cura para o seu filho. Não foi assim que aconteceu com a viúva de Serepta? Vocês lembram? Ao receber Elias? Mas eu só tenho esse punhadinho. Dê tudo ao profeta.
Porque o profeta é representação de Deus, é boca de Deus, é presença de Deus, é a visitação de Deus na sua vida. Então, amados, sirva apressadamente, generosamente. E por último, do verso 6, versos 8. Vamos chegar a 9 e 10 para concluir. Por último, sirva cooperativamente, ou seja, sirva em grupo. Por quê? Porque Abraão, ele não serviu sozinho, não. Abraão, ele mobilizou toda a sua casa, toda a sua estrutura, todos os seus recursos para servir a estes homens. Sara fez o quê? Preparou os pães. Abraão fez o quê? Correu pessoalmente para ir lá no gado e selecionar o melhor gado, o mais gordo, o mais tenro, o que fosse mais gostoso. E o criado se apressou justamente para quê? Para preparar a carne. Sem dúvidas, outros servos, que o texto não menciona, levaram a coalhada, porque não tem como levar o melhor gado, a coalhada, e não tem como. E nós sabemos que Abraão tinha muitos servos, muitos escravos. Então perceba que todo mundo serviu. Então, sirva você e sua esposa, sirva você e seu marido, leve seus filhos para que eles também sirvam, que todos da sua casa sirvam ao... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a Bíblia falando a mesma coisa em todos os momentos. Tem uma frase que eu gosto muito, de um teólogo chamado Warren Wiersbe. É um nome estranho, mas olha o que é que ele diz. Ele diz que os servos dedicados ao Senhor incentivam e inspiram outros a servir a Deus. Não ponha julgo nas pessoas que moram com vocês ou estão próximas. Seja você servo. E você vai ver o poder do serviço. Daqui a pouco outra pessoa está... Tu quer ajuda disso aí? Tu chama, tu planeja, tu põe na lista, tu põe no calendário, tu manda um WhatsApp e a benção não move... Desculpa a expressão, meus irmãos. Não move o bumbum da cadeira. Ela não sai do lugar. Só que aí tu vai e começa a fazer... E com a orientação de Deus, com o coração muito misericordioso, daqui a pouco essa pessoa pode estar te ajudando. Porque quem se dedica ao serviço do Senhor, inspira quem está ali olhando a também fazer. Esse é o poder do serviço. Não precisa de palavras, mas com um ato, você persuade a pessoa. Amém? Último ensinamento da noite. Quem está atento aqui sabe que falta só o verso 9 e o verso 10. Terceiro ensinamento. O Senhor tem uma promessa para a sua vida. Deus tem promessa para alguém aqui? Deus tem promessa para alguém aqui? Deus tem promessa para a sua vida. Lembra que eu falei... Porque a Bíblia fala que Abraão, a primeira coisa que Deus falou com Abraão foi já uma promessa. Não foi assim? Sai da tua casa, sai de perto dos teus parentes, vai para um lugar que eu te mostrarei. Não foi assim? Mas Abraão, quando recebe o Senhor, ele não pergunta, cadê a minha promessa? Tem gente que ainda não recebeu a promessa porque está perguntando demais. Faça igual o salmista. Eu medito em tuas promessas. Quer um conselho sobre a promessa? Medite de madrugada nas promessas de Deus. Troque o questionamento pela meditação. Troque a dúvida pela oração. E aí você vai ver o milagre chegar na sua vida. E aí você vai ver a promessa sendo realidade no seu meio. E aí você vai ver o seu filho sendo liberto.
E aí você vai ver o seu pai indo para os caminhos do Senhor. E aí você vai ver o projeto sendo próspero. E aí você vai ver, são tanto aís que se eu fosse falar eu passaria a noite inteira só contando as bênçãos. Depois você conta, conte as bênçãos. Depois você conta. Conte as bênçãos. Verso 9. Onde está Sara, sua mulher? Né? Interessante que ele sabe o nome e sabe que é a mulher de Abraão, né? Perceberam isso? Onde está Sara, sua mulher? Meus irmãos, não se preocupem não, Deus sabe da sua promessa, Ele conhece seus familiares, Ele conhece o endereço, Ele sabe as pessoas que Ele vai usar, não se preocupe não, Deus sabe de tudo. No capítulo 9 de Mateus, aquele homem paralítico, sendo carregado pelos seus amigos, Jesus, eles se deparam com Jesus, na verdade, levam até Jesus, e tem um momento que Jesus diz assim para os fariseus: por que vocês pensam isso em suas mentes? Deus sabe dos pensamentos também. E deixa eu falar uma coisa para os pensamentos de vocês. Os seus pensamentos não são como os meus pensamentos. E os seus caminhos não são como os meus caminhos. Isaías capítulo 55, versículo 8. Descanse no pensamento de Deus. E descanse no caminho que Deus tem para a sua vida. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Vamos parar aqui no verso 9, logo mais a gente vai para o 10 e conclui a mensagem de hoje. Amados, ele faz uma pergunta sabendo. Ele faz uma pergunta retórica. Ele sabia quem era Sara, qual era o nome de Sara, sabia onde Sara estava. Sabia. Deus sabia onde Sara estava. Sabia o que estava no coração de Sara. E aí você deve perguntar, mas Bruno, por que eles perguntaram? Naquele tempo, as mulheres não compareciam nas reuniões. Por isso que ela ficou lá atrás. Mas, independentemente da cultura, se pode ou não pode, porque hoje pode, Deus sabe todas as coisas. Antigamente a mulher não se expressava, mas tinha dores no coração. Jesus sabia dessas dores. Deus sabia dessas dores. Hoje a mulher pode falar, pregar, se candidatar, continua tendo dores. Tanto faz a mulher moderna como a de antigamente, ou o homem moderno, ou de antigamente, todos têm dores. E tanto faz a cultura, se pode ou não pode, Deus continua o mesmo, sabendo da necessidade do nosso coração. Então, meus irmãos, para concluir, antes de contar uma história, no verso 10, então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Na promessa, na profecia de Deus, não há dúvida. O tempo é definido. A pessoa contemplada é nomeada e o milagre é específico. Porque quando Deus realmente fala através de seu profeta, ele é específico. Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. E ela escutava tudo isso à entrada da tenda atrás dele. O Walt que diz que o Senhor pode prometer fielmente vida da esterilidade e da decadência. Essa mulher era uma senhora estéril. Essa mulher não tinha nada a oferecer, principalmente naquele tempo, que o valor da mulher estava na fertilidade, mas de uma decadência, não importa a situação que você esteja. Meus irmãos, já parou para pensar
que não importa como você esteja, isso é coisa do ser humano, achar se tem condição ou não, olhar para si e ver se é capacitado ou não. Isso é coisa do ser humano. Para Deus, tudo é possível. Então, concluo a mensagem de hoje. Ensinamento número 1, esteja atento à visita de Deus. Ensinamento número 2, o serviço da hospitalidade. Ensinamento número 3, o Senhor tem uma promessa para a sua vida. Para encerrar e para concluir, permita-me contar uma história. No ano de 1961, já faz um tempinho, um presidente americano chamado John F. Kennedy, inclusive chegou a ser assassinado, ele fez uma visita ao Canadá. Meses antes dessa viagem, teve todos uns preparativos para essa visita. Ruas foram reorganizadas, protocolos de segurança foram revisados, equipes foram treinadas e autoridades foram mobilizadas. É assim até hoje. Se vai chegar aqui um presidente, o trânsito de Brasília muda, as autoridades vão para a rua, tem autoridade que você nem vê, mas vai para lá. Segurança é revisada, tudo acontece para essa visita. A visita iria durar algumas horas, mas os preparativos durou semanas. A importância da pessoa determinou o nível de preparação. É assim, quanto maior o escalão, maior é a preparação. Até os dias de hoje, não é diferente. Bruno, o que é que você quer dizer com isso? Abraão, ele não sabia que Deus passaria diante da sua tenda naquele dia. Abraão não sabia. Você não sabe o dia que Deus vai passar na sua tenda, mas Deus vai passar na sua casa. Mas a sua vida estava preparada para receber. Assim como a cidade se preparou para receber John F. Kennedy. Meus irmãos, Deus nem sempre marca dia e hora para visitar o seu povo. Por isso a pergunta não é quando Deus virá. Deus vai vir. Mas eu te faço uma pergunta para você refletir aí onde você está. Se Ele passar hoje pela sua tenda, na sua casa, no seu apartamento, encontrará um coração preparado? Amados, é tempo de preparação. Por isso que o tema da mensagem foi: prepare-se, Deus vai te visitar. Fique de pé.